Prezado aluno, boa noite. Vamos iniciar mais uma videoaula falando sobre vibrações, parte 7, né? Bem, antes de iniciarmos falando sobre esses três exemplos bem simples que eu coloquei aí, eu gostaria de comentar que esse assunto sobre vibrações já iniciamos o conceito na aula 6, a aula anterior da semana passada, tá? Eu acredito que vocês estejam acompanhando o portal, né, através do YouTube, do IEMAC. Lá estão sendo postadas todas as videoaulas da semana e no portal da Proesc é um material de apoio referente ao assunto para que vocês deem uma lida, né, deem uma estudada. Lembrando também dos exercícios que vocês precisam estar fazendo, tá? Apesar de ter um tempo bem relevante para você desenvolver as suas atividades, seus exercícios, né? Nós já conversamos sobre isso, eu orientei vocês, mas não esqueçam de fazer as atividades de vocês. Conforme vocês forem respondendo, né? Se decidirem enviar antes do prazo, não tem problema nenhum, essas atividades vão estar lá. O portal vocês podem acessar no momento que vocês quiserem tirar alguma dúvida, né? Ou então nós podemos também conversar no WhatsApp em horário comercial, por favor, de segunda a sexta-feira, dias úteis, tá bom, minha gente? Então, assim, as dúvidas a gente pode tirar no decorrer da semana. Temos aí um grupo de WhatsApp somente para tratar desses assuntos, tá bom? Fiquem à vontade aí pra gente conversar sobre esse assunto ao longo da semana, tá bom? Inicialmente, aqui eu coloquei 3 exemplos, tá? Causa de vibrações. Primeiro, vibrações provenientes do processo de produção. Aí eu coloquei martelo pneumático, serra de corte como um exemplo. O processo de produção é um processo que tem muito a utilização de equipamentos ou máquinas, seja esteiras, seja as máquinas de pequeno porte, né, que você precisa manusear ali durante toda a jornada de trabalho, seja as máquinas de grande porte, né, a gente vai dar exemplos aí daqui a pouquinho. Então, assim, o processo produtivo, ele realmente, sem as máquinas, praticamente é impossível funcionar. E o homem está envolvido dentro desse processo. Segundo exemplo, vibrações provenientes de modo de funcionamento dos equipamentos. Por exemplo, máquinas para corrigir irregularidades de terreno. Isso é muito comum na construção civil. Toda a construção, toda a área que vai ser construída ainda no início é utilizado bastante máquinas pesadas, como retroescavadeira, escavadeira hidráulica, perfuratriz. Parte desses equipamentos todos possuem vibrações. Ele gera essas vibrações que expõem o operador, né, a esse agente, tá? Vibrações devido à má manutenção de máquinas e funcionamento deficiente. Então, assim, a má manutenção, né, ou a falta de manutenção, ou mesmo o colaborador utilizar esse equipamento, essa máquina com um problema mecânico, muitas das vezes também, né, as vibrações acabam aparecendo durante essa utilização, porque na realidade o equipamento ele não está funcionando perfeitamente. Então, ele pode também, de alguma forma, devido a um ajuste, né, devido ali uma correção na parte da carcaça dele mesmo, parte física, causar ruído, causar vibração. Então, assim, é uma série de desconforto. Então, assim, é muito importante as empresas trabalhar com plano de manutenção preventiva. A manutenção preventiva, ela evita perdas materiais, perdas humanas, né? Sim, ou danos humanos, como queiram, mas de certa forma também é uma consequência em função daquela exposição ali. Então, a manutenção preventiva ainda é o mais indicado. Mas muitas empresas possuem o plano de manutenção, mas ele acaba não funcionando, né? Seja por uma gestão realmente que não se preocupa com a segurança dos trabalhadores, né? Ou seja por outros fatores, às vezes até financeiro mesmo, tá bom? Mas o correto, o ideal é trabalhar utilizando o plano de manutenção preventiva de forma mensal, semanal, mas que utilize para evitar realmente essas perdas aí, certo? Vamos dar continuidade. Transmissão das vibrações. Essas vibrações podem ser transmitidas a uma parte do corpo, geralmente membros superiores, vejam aqui no conceito, né? No trabalho com ferramentas vibrantes ou transmitidas na fabricação. A todo o corpo, então assim, parte do corpo ou corpo inteiro. Da forma como seja, os danos também
a exposição também é danosa, né? Tem uma figurinha aqui ilustrando um indivíduo segurando aqui um martelete, né? Um martelete de 12 quilos, um martelete grande. Então, assim, às vezes a empresa ela pode aplicar um revezamento, né? Uma pausa, e isso ajuda, evita que esse trabalhador fique muito tempo exposto também durante a atividade dele ali, né? Esses revezamentos minimizam, na realidade, o impacto à saúde desse trabalhador, não é verdade? Danos à saúde dele. O efeito das vibrações. As vibrações transmitidas a todo o corpo humano por baixas e média frequência produzem efeitos sobretudo, olha aí, ao nível da coluna vertebral, causando aparecimento de hérnia. Aí vem a questão das lombalgias, afecções, né, do aparelho digestivo, do sistema cardiovascular, perturbação da visão, inibição de reflexo. Então, esses aqui são alguns exemplos, tá, gente? Existem várias outras consequências, vários outros efeitos que a vibração causa no trabalhador. A gente só precisa, como profissionais da área da segurança, entendermos um pouco sobre isso, para nós trabalharmos em cima dessa prevenção no ambiente de trabalho, né? Outros efeitos que eu coloquei aqui nesse quadro: vibração do corpo no corpo inteiro, que atinge aqui as mãos e o braço. Quando a gente vai para esse primeiro quadro aqui, danos físicos, sistema circulatório, trauma nos dedos, lombargo isquêmico, falta de sensibilidade e controle nas mãos, nos braços. Então, assim, a gente percebe que as vibrações, ela realmente tem um dano muito forte, né? Assim, tem uma consequência muito grave na realidade. Então é bom tratar, né? É bom evitar que isso realmente, tratar, que eu digo lá no início, né? Evitar que realmente o trabalhador fique exposto, porque o tempo de exposição também é uma das causas, né, de danos à saúde relacionada à vibração, tá? Nessa questão de medidas de intervenção de controle, aí tem mais um conceito aqui: a análise das vibrações é fundamental. Quando a gente fala de análise das vibrações, que é fundamental, a gente está querendo dizer o seguinte: avaliar, né? Fazer realmente ali uma avaliação com base nos programas. Isso facilita bastante a vida e evita danos à saúde desses trabalhadores aí. Então, assim, a análise das vibrações é fundamental para determinar causas e permitir realizar ou eliminar determinados tipos de vibrações, principalmente aquelas cujo ritmo corresponde à frequência da ressonância do corpo. Então, assim, muitas das vezes, essas análises, quando feitas, né, realizadas na realidade, dentro do ambiente de trabalho, e colocando em prática alguns métodos que não expõem tanto esse trabalhador à exposição dessas vibrações, com certeza trarão, assim, resultados positivos no processo de trabalho, entendeu? Para eliminar ou reduzir as vibrações, é fundamental conhecer os aspectos da análise da vibração, né? No entanto, há certos princípios básicos a serem seguidos. Vamos ver aqui quais são esses princípios. Redução das vibrações na origem. Adquirir máquinas e realizar manutenção periódica. Lembra que eu comentei lá no início? Os equipamentos, substituindo peças gastas, fazendo apertos, né? Ajustamento, sei lá. Às vezes o equipamento é tão utilizado, né? O colaborador utiliza ele o dia todo ali. Às vezes até durante o dia, até a noite, quando precisa, sei lá, atingir uma produtividade, então acaba exigindo muito desse equipamento. Então é necessário fazer esses ajustamentos aí, coisas simples muitas das vezes, né? E outras operações aos órgãos mecânicos, de modo a reduzir não só as vibrações, mas também, ruído, outro fator agravante que envolve aí a vibração, né? O ruído. Diminuir a transmissão das vibrações, fazer montagem das máquinas e equipamentos em sistemas antivibratórios, com a utilização de molas e amortecedores. Esses são meios excelentes que a engenharia pode e deve trabalhar em cima disso aqui, junto com o SESMIT. Olha que legal, né? Utilizar materiais para isolamento vibratório, como borracha, feltros, eu coloquei esses exemplos aí, né? A gente sempre tem oportunidade de visitar o cliente, a gente percebe que algumas empresas já têm trabalhado com esse tipo de método. Claro, cada empresa vai implantar um método de trabalho na utilização desses exemplos aí,
da maneira que ela acha que é mais viável, né? Redução da intensidade das vibrações. Aumentar a inércia do sistema com a adição de massas que permite reduzir a frequência dessas vibrações. Então, assim, meios para se evitar doenças, né, relacionadas à vibração ou, sei lá, um dano mais grave, tem a aplicação de medidas de prevenção, quer coletiva, quer seja individual, torna-se difícil, pelo que se deve procurar esquema de organização de trabalho e das tarefas de forma a diminuir o tempo de exposição. O tempo de exposição é um fator realmente bastante preocupante nessa questão de vibrações dos trabalhadores às vibrações e contribui para a diminuição de doenças profissionais graves, né? Isso é um fato, tá? Todos os trabalhadores expostos a vibrações devem ser informados dos riscos a qual estão sujeitos e dos meios de os evitar. A empresa ela tem a obrigação de fazer esse papel, né? Nós sabemos, como profissionais de segurança, que isso é uma responsabilidade da empresa estar orientando esse trabalhador, não só o risco de vibração, né? Risco de vibração, risco físico no caso, risco químico, risco biológico. Na verdade, hoje estamos vivendo uma realidade um pouco delicada relacionada à pandemia, né? A esse vírus que causa danos a uma quantidade muito grande de pessoas, é um problema de calamidade pública, mas que também é um problema que pode ser também trabalhado no ambiente laboral, no ambiente de trabalho, né? Além de contaminar externamente, contamina internamente. Então, assim, nós temos vários agentes que no ambiente de trabalho, além da vibração, são extremamente perigosos. E temos que estar atentos. Profissionais de segurança precisam estar atentos a esses agentes, a esses riscos, tá bom? É muito importante isso daí. Bem, eu espero que vocês tenham gostado, né? Aqui nós entramos mais nas questões dos conceitos relacionados à vibração, mas nós vamos dar continuidade nesse assunto, tá, gente? Não pense que acabou, não acabou ainda. Vamos dar continuidade, vamos aí estar discutindo um pouco mais sobre esse assunto que é extremamente importante para os profissionais de segurança do trabalho. Um forte abraço e uma boa noite a todos.